Yuki Tsunoda, você vai ter a sua grande chance na Fórmula 1 com a equipe Red Bull, Guilherme Longo. A Red Bull, depois de alguns rumores, alguns jornais cravando essa notícia, ela finalmente oficializou a mudança já para o GP do Japão. Na terceira etapa do campeonato, teremos mudanças nos dois line-ups das equipes que tem ali a bebida de energéticos como principal patrocinadora. Comente com a gente, por favor. É isso aí, Eric. Salve, salve, um abraço para todo mundo que está acompanhando mais um Breaking News aqui na Motorsport TV Brasil. Agora é oficial, Yuki Tsunoda vai ganhar a tão sonhada promoção. Uma promoção que, vamos lembrar, a gente defendeu muito ano passado que ele merecia. O Tsunoda era quem deveria ter recebido essa vaga na Red Bull ao lado do Verstappen. Ele fez um 2024 muito bom e olha que quem tá falando, este que vos fala... Eu também. É uma pessoa que no começo de 2024 defendia que o Tsunoda sequer deveria estar na Fórmula 1. Também. Mas o Tsunoda calou a boca de muita gente ano passado, uma temporada muito sólida, bateu o Ricardo assim paulatinamente, todas as corridas que o Ricardo fez, e contra o Tsunoda, as últimas 6 provas, a taxa de sucesso do Tsunoda também foi boa. Foram 6 corridas, o Tsunoda terminou 4 delas na frente do Lawson, sendo 2 na zona de pontos. Uma o Tsunoda abandona, que é o GP do México, e a única corrida que ele termina atrás do Lawson é a primeira, né, do Lawson, que é o GP dos Estados Unidos. Então, a média do Tsunoda estava muito positiva contra os 2 companheiros de equipe que ele tinha no passado. Só não foi promovido porque tem essa história, né, da ligação do Tsunoda com a Honda. Né? A questão política envolvendo a Honda e aparentemente ele se livrou das amarras que puderam ter prejudicado ele. Inclusive demitiu os empresários no começo do ano. Exatamente. E aí agora, também aliado a um desempenho ruim do Tsunoda, do Ian Lawson no início do ano. Tudo bem, a gente aqui critica muito sobre essa mudança, a gente vai falar sobre isso. Né? Mas, de alguma maneira, ele se mostrou sempre ali, muito num discurso, sempre falando que estava pronto e que essa vaga tinha que ser dele. Ele vinha destacando muito isso e era curioso ver que a própria chefia da RB, o Lohan Mekies na condição de chefe, o Peter Bayer na condição de CEO, eles também falavam, nosso objetivo é colocar o Yuki na Red Bull. Eles mesmos já falavam que merecia essa vaga e mostra que o discurso ali dentro da Red Bull como um todo, né, o guarda-chuva, o programa Red Bull, não tinha um consenso sobre quem deveria pegar essa vaga. Acabou pesando mais o quê? As vozes de Christian Horner e Helmut Marko, que, querendo ou não, o chefe da equipe principal, o conselheiro da equipe, o cara que coordena toda a academia. Mas, assim, pouquíssimas pessoas, de fato, defendiam que o Lawson merecia essa vaga, frente a um Tsunoda que estava muito consistente ano passado. E aí agora, com apenas 2 corridas, fica muito feio. O que você acha que o Lawson vai ser da carreira dele? Como que ele pode dar a volta por cima? Pensando não só nessa guarda-chuva da Red Bull, mas na Fórmula 1 em geral. É engraçado, né? Porque 2 corridas é muito pouco. A Red Bull já teve, assim, várias trocas. Isso voltando lá atrás, né? Você pega a saída do Scott Speed para a entrada do Sebastian Vettel. Aqui eu guardei aqui, a galera. Eu vou fazer rapidinho aqui essa recapitulação. Vai ter que ser rápido, inclusive, porque são muitas, né? Mas então, a Red Bull já tem esse histórico de trocar piloto no meio da temporada, mas 2 corridas é inédito até mesmo para a Red Bull. Então, para o Lawson, é uma situação complicada, porque agora a pressão não diminui em cima dele. Na verdade, a pressão aumenta, porque se ele não entrega resultado... É da porta pra rua. É da porta pra rua. E a gente sabe que tem alguns nomes ali que já estão... cotados, inspecionados, né? A Red Bull já deu uma sondada ali com o Colapinto, mas a própria Red Bull tem na academia ali na Fórmula 2 o Arvid Lindblad, que o Marco coloca, né, como novo Verstappen. Então, o Lawson precisa entregar num carro que teoricamente é mais fácil, é mais simples de guiar, é mais generalista no sentido de que ele funciona com mais pilotos, coisa que o carro da Red Bull hoje não faz. Ou seja, o Lawson vai ter que amassar a Isaac Hadjar. Mais ou menos isso. Se quiser alguma coisa. E a experiência já tá aí a favor dele, né? O Lawson, terceira temporada na Fórmula 1, ele fez 4 corridas em 2023, 6 em 2024. Já foram 2 aqui. Então, 12 provas no total, contra 2 do Hadjar. Ele tem metade de uma temporada na Fórmula 1, por incrível que pareça. Olha só, a gente falou das mudanças. Isso.
Isso vem lá de trás, desde 2005, um revezamento entre Christian Klien e Vitor-Antônio Liuzzi. Depois a troca do Christian Klien pelo o grande Robert Dornbos, em 2006. Carlos Costa, fã de Robert Dornbos. Scott Speed por Sebastian Vettel, em 2007. Sébastien Bourdais por Jaime Alguersuari, em 2009, na Toro Rosso. Daniil Kvyat e Max Verstappen, em 2016. É talvez uma das trocas mais emblemáticas da história da Red Bull. Carlos Sainz, um revezamento com Daniil Kvyat, Brandon Hartley e Pierre Gasly, envolvendo também a Renault na época que... Aquele final de temporada foi um caos. Tenebroso. Né? A Toro Rosso teve 5 pilotos ao longo da temporada, culminou com a saída do Sainz no meio da temporada para ir para a Renault. Pierre Gasly por Alex Albon em 2019, como muitos se lembram, né? Nick De Vries por Daniel Ricciardo. Essa também foi até de certa maneira surpreendente, porque o De Vries vinha como um status muito legal. Assim, a troca não foi uma surpresa, né? A batata dele já foi assando ao longo das etapas e tal, mas o fato de De Vries ter durado muito pouco que foi uma surpresa. O Liam Lawson chegou a substituir Daniel Ricciardo, mas não tem nada a ver com o desempenho do australiano. Esse é o de 2023, né? Por causa da fratura, então um motivo de força maior e foi uma substituição temporária. E o Daniel Ricciardo pelo Liam Lawson na Racing Bulls. Aliás, o Liam Lawson substituindo o Daniel Ricciardo na Racing Bulls em 2024, que no caso, uma vez o Liam Lawson se beneficia por uma troca no meio da temporada e agora ele se sai prejudicado. Eu não sei se eu esqueci mais algum aqui. Não, você não esqueceu, mas eu só queria fazer um comentário, porque a gente tem um caso aqui que eu acho que é muito emblemático, que o Lawson pode se apoiar muito nisso, que é o rebaixamento do Gasly, a troca com o Albon em 2019. Tudo bem que levou mais corridas para isso acontecer, foram umas 12 ou 14 corridas que ele é trocado na pausa de verão. O Gasly volta para Toro Rosso, só que o Gasly entrega os bons resultados. Ele faz inclusive um pódio aquele ano, basicamente aquela arrancada com o Hamilton aqui em Interlagos na última volta. Então o Lawson tem que se basear em exemplos positivos assim para continuar entregando resultados. Acho que de certa maneira, né, Guilherme, porque a gente pode falar o seguinte: a troca, o Tsunoda ao lado do Verstappen poderia ter sido feito antes da temporada começar, seria menos feio, e ao passo que 3 corridas, né, com a sprint da China para o Liam Lawson é muito pouco. É um pecado que se faz com a carreira do garoto, que ainda é garoto, né? Vamos sempre deixar bem claro isso. Talvez, acho que esses são dois consensos que a gente chega aqui, né? E assim, se você olha a carreira júnior do Lawson, deixa eu só pegar a idade dele aqui, eu acho que ele tem 23 anos, ainda é jovem. Sim. Já não é, assim, a mesma coisa de alguns estreantes, né? Bortoleto, Adjar e tal, mas ele ainda é jovem, tem potencial. Mas quando você olha a carreira dele, ele foi, por exemplo, vice-campeão, Fórmula 4 australiana, Fórmula 4 alemã, que é fortíssima. Sim. Campeão da Toyota Racing Series, vice-campeão da Eurofórmula Open, vice-campeão do DTM, que foi um ano que a Red Bull entrou no DTM exatamente para colocar o Lawson correndo em alguma coisa. E mais recentemente vice-campeão da Super Fórmula japonesa. Que é uma competição extremamente difícil. Muita gente acha que é uma moleza, né? Muita gente pode... Inclusive o campeão foi Hitomo Miyata, hoje piloto da McLaren. E o interessante é que muitos especialistas colocam como a Super Fórmula japonesa como um caminho entre a Fórmula 2 e a Fórmula 1. É uma Fórmula 1,5. É mais ou menos isso mesmo. Podendo... já foi, eu acho que já foi mais forte, mas ainda é uma competição de respeito que poderia ser o destino aí de alguns outros pilotos, inclusive brasileiros. Sim. É isso. Galera, você acompanha toda a repercussão do caso Liam Lawson e Yuki Tsunoda Red Bull no motorsport.com. Fique ligado nas nossas redes sociais para mais detalhes sobre esta oficialização, essa notícia, esse breaking news que assola o mundo da Fórmula 1 antes do GP do Japão. Muito obrigado ao Guilherme e obrigado a você mais uma vez. Um grande abraço. Tchau, tchau.